A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir uma nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir uma nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso
aqui, Senhor. Eis-me aqui. Olá, boa tarde, eu sou Lucas Rinaldi e este é o quadro F5, o quadro que a gente sempre divide em 3 blocos. Primeiro, a dica do dia, a mensagem do dia e, por fim, a nossa reflexão. E a nossa dica do dia de hoje, assim como foi algumas semanas atrás, como o livro de Daniel, eu deixei o livro de Daniel, a história de Davi e Golias, eu vou deixar uma história também muito conhecida, a história do filho pródigo. Eu vou deixar como dica do dia, então, o livro de Lucas, capítulo 15, os versos 11 ao 24. Então, na mensagem do dia, a gente vai discorrer a respeito desse texto. Então, fica como dica do dia a leitura integral desse capítulo 15 de Lucas. Então, assim como foi a dica do dia, o livro de Lucas, capítulo 15, versos 11 ao 24, a história do filho pródigo, nós vamos falar sobre ele, o filho pródigo. O tema da mensagem de hoje, então, é de volta para a casa do Pai. Hoje a gente vive um tempo de relativismo. A sociedade, as pessoas vivem muito relativas umas com as outras. Ninguém é preso mais a pessoas, a relacionamentos, a lugares. A competitividade do capitalismo fez com que todos procurassem o que melhor satisfaça a sua vontade naquele momento. Se não satisfaz mais, é logo descartável. Então, as consequências disso se tornam quando amigos se tornam descartáveis, a família é abandonada, casamentos são desfeitos e igrejas são trocadas facilmente. Não gostei disso, vou trocar de igreja. Não gostei do que você me fez, vou trocar de esposa. Não gostei do que você me fez, vou trocar de amigo. Então, quando surge um problema, logo as pessoas dizem: não sou mais seu amigo, quero me separar ou vou sair da igreja. Mas será que essa é a vontade de Deus? Seria essa a vontade de Deus? A estabilidade da família e da igreja são desafios que continuam e nos confrontam a cada dia. Por isso Deus criou a casa como um lugar de abrigo e a igreja como um espaço de comunhão. Precisamos da família e da igreja, mesmo com os seus defeitos. Você saiu da casa do Pai? Vamos aplicar então esse texto do filho pródigo na igreja e a família, refletindo que a casa de Deus é lugar de, primeiro, lugar de herança. O verso 12 diz o seguinte: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu o que era devido. Enquanto estava na casa do pai, o filho tinha tudo. O filho tinha tudo o que queria. Além disso, sabia que tinha direito a uma herança. Infelizmente, não quis esperar o tempo certo para receber a sua herança. E por isso pediu ao pai que lhe desse aquele direito, que lhe desse aquele dinheiro. Muitos relacionamentos hoje são desfeitos quando pessoas não sabem esperar o tempo certo de agirem, quando esperar o tempo certo de receber os seus direitos. Se você quiser receber algo, é preciso cultivar, é preciso esperar, é preciso aguardar o tempo certo. Mas devido à nossa impaciência, devido à nossa ansiedade, nós não conseguimos esperar e várias pessoas preferem acertar contas e sair de casa. Na igreja também acontece a mesma coisa. Irmãos, eles não querem esperar o tempo certo para receber a sua herança ou direitos para participar do ministério ou exercer alguma função de privilégio. Então, essas pessoas procuram os seus direitos antes da hora e por isso acabam perdendo ou saindo da casa do Pai e perdem tudo lá fora. Casa do Pai é lugar da herança, é lugar de espera. Você quer receber os seus direitos? Espere o tempo certo para receber a sua herança. Casa do Pai também é lugar de fartura. O verso 17 diz: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? O filho se lembrou que, enquanto estava na casa do pai, ele tinha tudo. Ele tinha fartura de tudo que precisava comer. Mas depois que saiu, ele perdeu tudo. Começou a faltar aquelas necessidades básicas dele. A família é o lugar onde tudo é compartilhado. Por isso, quando há união, mesmo a família mais pobre tem fartura. Mas como diz o ditado, a galinha do vizinho é sempre mais gorda. Nem todos reconhecem o que tem em sua casa ou as pessoas que estão em sua casa.
e ficam querendo sempre mais, sempre mais. A casa de Deus é onde nós somos alimentados espiritualmente. Quando alguém sai da igreja para receber nutrição espiritual para viver e começa a se enfraquecer na fé. Você está sentindo falta de algo? A casa do Pai é lugar de fartura. A casa do Pai também é lugar de arrependimento. Os versos 18, 19 e 21 dizem: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. O sentimento do filho aqui, quando se lembrava da casa do pai, era de arrependimento. Poxa, eu tinha tudo lá. Ele ensaiou como falaria com o seu pai e quando o visse novamente, e ele fez exatamente como tinha pensado. Se em cada família as pessoas tivessem a coragem de reconhecer os seus erros, de reconhecer que erraram, de consertar aquilo, seria muito mais fácil a convivência. Muitos casamentos seriam salvos, muitos filhos se livrariam do mal de ver os pais se separarem. Os cultos de nossas igrejas precisariam cultivar mais um momento de confissão de pecados, pois onde está a presença de Deus, onde está a presença do Espírito Santo? Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Dizer, eu não me arrependo do que fiz, não é uma atitude cristã, é uma atitude do mundo, e sim de uma dureza do coração. Você se arrepende dos seus pecados? Saiba que a casa do Pai é lugar de arrependimento. A casa do Pai também é lugar de acolhimento. O verso 20 diz: e levando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Quando o filho pródigo se aproximava da casa do seu pai, se aproximava daquele momento, foi recebido com abraços e beijos. O filho que para muitos estava desfigurado, para muitos estava irreconhecível, foi reconhecido por seu pai, que o acolheu com muito amor. A casa de Deus também é lugar de acolhimento. O marido deve ser bem recebido pela esposa, os filhos devem ser bem recebidos pelos pais e vice-versa. Chegar em casa é motivo de refrigério, é motivo de alegria e não deve trazer preocupação ou medo. As pessoas e as igrejas precisam entender e precisam se preparar para receber muitos filhos pródigos que estão aí fora, muitos filhos que se perderam e querem uma nova chance, mas precisam de um abraço, precisam de amor e não de apontar o dedo e não de repreensão. Muitos precisam disso. O acolhimento marca mais a pessoa do que a aparência da igreja, mais do que o estilo do culto ou palavras bonitas que você possa pregar ou que o pastor da sua igreja possa pregar. O amor vale mais do que qualquer palavra. Você acolhe bem o seu próximo? Saiba que a casa de Deus é um lugar de acolhimento. A casa de Deus também é lugar de aliança. O verso 22b diz: pondo-lhe um anel no dedo. O pai colocou um anel no dedo do filho para deixar claro que renovava a sua aliança com ele e ele teria novamente a herança do seu pai. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, a graça daquele pai. Aliança significa compromisso inviolável, não somente o casal, mas todos os membros da família devem ter esse cuidado, essa união, esse pacto de amor e de cuidado. Ao se filiar também a uma igreja, você passa a ter uma aliança com aqueles irmãos e eles com você. Se todos pensarem assim, a convivência na comunidade de fé se torna muito mais profunda. Fomos comprados com um preço de sangue e esta aliança eterna não pode ser quebrada. Muitos filhos pródigos saíram da igreja e precisam ser restituídos a essa nova aliança. Você quebrou sua aliança com Deus? Você está afastado dos caminhos de Deus? A casa do Pai é lugar de aliança. A casa do Pai também é lugar de restauração. O verso 22e diz: sandálias nos seus pés. Ele colocou sandálias nos seus pés. E após vestir o filho inteiro, o pai mandou trazer sandálias para os seus pés. Naquele tempo, os escravos eram conhecidos por andarem descalços. Então, o pai estava elevando aquele filho novamente a dono da casa. Nos relacionamentos familiares também é importante calçar os pés um dos outros, colocar o ombro na carga um dos outros. Isso significa proteção e cuidado mútuo. Cada membro da família deve levantar um ao outro para não ser caído pelo mundo, para não ser
atravessado, atropelado pelas coisas do mundo. Cada cristão deve andar com as sandálias do Evangelho da Paz, aquele escudo da fé, da salvação que nós vemos em Efésios, que conduzem seus passos por onde for para não tropeçarem. Aqueles que se desviarem do caminho ou da comunidade de fé, quando voltam, são restituídos novamente, graças a Deus, à vida cristã, recebendo o apoio que é necessário dos irmãos em Cristo. O que você perdeu fora da igreja, saiba que a casa do Pai é lugar de restauração. É também lugar de perdão. O verso 23 diz: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos todos. Uma família tradicional separa um novilho especial para ser oferecido em sacrifícios pelos seus pecados durante a Páscoa. Contudo, o pai daquela família percebeu que aquele era o momento propício para celebrar o perdão. A vida em família precisa ter sempre a presença do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que quando o esposo e a esposa ou os filhos pródigos chegarem, ser oferecido em perdão pelos erros cometidos. Quando alguém se arrepende de seus erros e volta à casa do Pai, é motivo de festejarmos, é motivo de festa no céu, é motivo de festejarmos o perdão de seus pecados. Se Deus, meu irmão, se Deus nos perdoou, se Deus me perdoou, se Deus te perdoou, então podemos perdoar ao nosso próximo também. Você consegue perdoar? A casa do Pai é lugar de perdão. A ressurreição acontece quando os sonhos de uma família estão morrendo e são revividos com o poder de Deus como uma brasa viva que basta um sopro para reacender aquela brasa. Jesus disse para a igreja: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Uma pessoa que se afasta da presença de Deus e volta para o mundo onde o diabo vem para matar e destruir, está sujeita a morrer espiritualmente. A missão da igreja, a nossa missão como igreja, é levar vida a essas pessoas, é levar vida a quem está morrendo neste mundo, o que está morrendo em sua vida. Saiba que a casa do Pai é lugar de ressurreição. E por fim, a casa do Pai é lugar de alegria. O verso 24b diz: e começaram a alegrar-se. O sentimento do pai ao perceber que o filho, ao receber aquele filho, foi de intensa alegria. A euforia tomou conta daquela casa que antes via apreensiva, pensando onde estaria aquele rapaz. Não existe outro sentimento adequado para uma família a não ser a alegria. Estar em casa é motivo de bom humor, de alegria, de paz. A rotina do dia a dia não pode sufocar a agenda familiar, deixando de tirar tempo para a família para fazer outras coisas. Cada conquista ou data especial é um motivo para festejar em família. A igreja não é um lugar para todos ficarem sérios, apreensivos, mas sim onde podemos nos sentir bens e descontraídos, sem ser mal compreendidos por isso. Cada culto é uma celebração, é uma festa, é uma alegria estar na presença de Deus. E cada culto deve ser uma celebração de cada alegria e de cada bênção que Deus lança sobre nós. O que traz alegria para você? Saiba que a casa do Pai também é casa de alegria. Meu irmão, você que está longe da casa do Pai, volte para a casa do Pai. Volte para o lugar onde você nunca tinha que ter saído. E se você ainda não veio para a casa do Pai, venha para a casa do Pai. Aqui você encontrará arrependidos, aqui você encontrará restauração, acolhimento, alegria, paz. Venha para a casa do Pai. Nós estaremos de braços abertos para receber você e a sua família, assim como Deus um dia também nos recebeu. Que Deus abençoe muito sua vida, em nome de Jesus. Então chegamos à nossa reflexão do dia. E eu quero deixar uma mensagem aqui para você, depois de ter ouvido tudo isso que eu falei, uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança para você. Para você que talvez esteja cansado, sobrecarregado, com muitos pensamentos sobre você, querendo sair de sua casa, por exemplo, ou querendo sair da sua igreja porque você não está sendo tão bem compreendido assim. Muitos filhos, muitas pessoas estão interessadas somente no seu ego, somente nas coisas que passam na sua mente e não sabendo o que acontece a fundo. Muitas pessoas estão interessadas em fazer
grandes coisas, prodígios, mas com isso acabam o que tem de melhor, acabam perdendo o que tem de melhor na casa do Pai, onde está a sua herança. Acabam perdendo fartura, arrependimento, acolhimento, renovação, aliança, restauração, perdão, ressurreição e alegria. Por mais difícil que seja viver em família, por mais difícil que seja conviver com os irmãos da igreja, não vale a pena sair da casa do Pai. Não vale a pena nós procurarmos em outro lugar aquilo que só a casa do Pai, aquilo que só a nossa família pode trazer para a gente. Você pode procurar em outro lugar, você pode procurar em outras pessoas aquele refrigério que você tanto precisa, aquela paz que você tanto precisa, mas você não vai encontrar em outras pessoas. A sua família e a casa do Pai é o lugar certo para você encontrar a paz que você tanto precisa. Não vale a pena perder isso, não vale a pena perder tudo que temos na presença de Deus e daquele que amamos. Você saiu da casa do Pai, você saiu da igreja, você saiu da sua casa, volte rápido. Volte rápido, porque o Pai está de braços abertos, esperando a sua volta, esperando colocar um anel no seu dedo, colocar uma sandália nos seus pés, te receber com muito amor e com muito carinho, assim como Deus me recebeu e te recebeu. Não perca essa oportunidade, não perca mais tempo, não fique perdendo tempo com coisas que não vão te levar para mais perto de Deus. Volte hoje para a casa do Pai, decida-se hoje voltar para a casa do Pai e saiba que nós estaremos aqui de braços abertos para receber você. Eu sou o Lucas Rinaldi, que Deus abençoe muito sua vida. Eu te espero na semana que vem com mais um quadro F5. Até mais! Quando a gente olha para a trajetória de Jesus, do começo ao fim do ministério de Jesus, do começo ao fim da sua obra aqui na terra, durante aqueles 3 anos, a gente precisa compreender o escopo de toda a obra dele, do começo, no meio e do fim, porque tudo faz sentido. Tudo o que acontece no Evangelho faz sentido. Inclusive aquelas lacunas em que a gente não consegue compreender. Por exemplo, o dia desse eu estava lendo sobre por que José não aparece, né, depois de um certo momento no Evangelho. Lia também sobre por que aquele sumiço, né, aquela ausência de Jesus naquele período, e há várias teorias, etc, etc. Mas eu costumo pensar da seguinte forma: a gente vai lembrar que no livro de Deuteronômio vai estar escrito, capítulo 29, versículo 29, que aquilo que foi escrito para a gente, para a nossa posteridade. As coisas que não foram registradas, que não foram escritas e que não estão reveladas como nós gostaríamos até, né? Pertence a Deus, mas há uma sabedoria, há toda uma sabedoria de Deus, inclusive nessas lacunas. No versículo 14, quando João Batista vai dizer o texto, estava preso, inclusive durante esse tempo, no final, né, desse tempo, pouquinho tempo antes dele ser morto, a gente vai lembrar que o João Batista, ele procurando ter certeza absoluta, se certificar de que aquele de fato era Cristo. Eu tenho no meu coração que na verdade aquilo era só mais um mero detalhe daquilo que ele já tinha uma certeza absoluta. A gente vai encontrar esse registro no livro de Mateus, em que ele manda alguns dos seus discípulos para indagar e questionar se Jesus era de fato o Cristo, o Messias que havia de vir. E ele recebe então no retorno, na devolutiva, então a fala de Jesus, que dizia para ele: olha, os cegos estão enxergando, né, as pessoas estão sendo curadas, e é anunciado o Evangelho do reino de Deus. Então Jesus começa a pregação do Evangelho, como a gente vai ver aqui, na Galileia. Quem entende um pouquinho, já estudou um pouquinho de geografia bíblica, quem frequentou a escola dominical em que teve essa aula, vai lembrar que a região da Galileia era um recôndito de pessoas que vinham de várias partes, de outros países, de outras regiões. Então era um recôndito, era um lugar onde se aglomeravam pessoas de várias nacionalidades, e então a gente pressupõe que havia pessoas de várias crenças, de várias posições, de várias interpretações da vida, de várias concepções filosóficas e visão de mundo, e assim por diante. Não por acaso Jesus começou o ministério exatamente nesse lugar, onde eu já li inclusive um estudioso no passado chamando aquela região, usando um termo que eu vou dizer para os irmãos agora, que era o recôndito da miséria.
no lugar, nessa geografia, à época, era uma geografia onde se concentravam pessoas de várias nações, de vários lugares. Então Jesus começa propositadamente o seu ministério num lugar onde se concentravam pessoas, onde se encontravam pessoas de várias nações, pessoas de várias visões de mundo, pessoas de várias concepções de vida diferente, propositadamente, nesse lugar, nessa região, que segundo um dos estudos que eu li, o escritor chamava de recôndito da miséria, foi o lugar onde Jesus veio mostrar que o Evangelho é o Evangelho para todas as pessoas, de todos os lugares, em todos os ambientes, em todas as situações. 1974, todas essas informações vocês podem encontrar muito facilmente se pesquisar. Pacto de Lausanne, uma espécie de confissão evangelística missionária ou missionária evangelística, como queira, onde se consolidou um documento, né, 150 líderes aproximadamente, representando 150 nações, mais de 3.000 líderes, representando mais de 150 nações que se reuniram em Lausanne, para que eles pudessem compreender qual era a necessidade do mundo a partir daquele momento e para o futuro. Eu me lembro de uma frase, né, a primeira edição foi em 74, outra foi recentemente, não me lembro exatamente o ano, mas foi recentemente aqui na África do Sul, né? E tem uma frase muito interessante na confissão, ou no resumo, né, o que resultou no Pacto de Lausanne, que é: a igreja precisa se responsabilizar em pregar o Evangelho todo, para todo homem e para o homem todo, em todos os lugares. Amém? Então, quando Jesus começa a pregação do Evangelho na Galileia, um dos pressupostos é esse: o Evangelho é para todas as pessoas, em todas as nações. Lembra de ontem à noite, Atos 1:8? Tanto em e até, em todos os lugares. A igreja é responsável por pregar o Evangelho para nada mais, nada menos do que todas as nações. Amém? É responsabilidade nossa, é responsabilidade da igreja de fazermos com que Jesus seja anunciado em todas as nações. Você poderia perguntar algo para mim mais ou menos assim: mas pastor, como que eu posso pregar o Evangelho, por exemplo, lá no interior da China? Você não pode talvez ir, mas a sua oração chega em lugares onde talvez os seus pés nunca vão pisar. Amém? Talvez possa ser que você não vai estar um dia aqui pertinho, na capital do Paraguai, em Assunção, mas certamente a sua oferta pode chegar até lá, na conta de um missionário, no sustento de um missionário, e vidas serão salvas através da sua vida. Amém? Livro Clamor do Mundo, mais uma vez citei ele ontem à noite. Eu até sugeriria que vocês pudessem adquirir o livro Clamor do Mundo. Tem uma ilustração no livro Clamor do Mundo, do Oswald Smith, que eu acho muito legal. Quem já leu o livro Clamor do Mundo? Não leram? Seria interessante ler, eu indico esse livro. Trabalho com ele já há mais de 20 anos, quase 24 anos que eu trabalho com esse livro. É um livro pequeno, inclusive. Nesse livro ele fala a respeito do João Chinês, é uma historinha. Ele fala do João Chinês quando está lá na glória, quando está lá no céu. E lá no céu, o João Chinês, ele vai procurar entre os salvos que vão chegando no céu. É só uma ilustração, tá, gente? É uma ilustração. E ele vai procurar lá no céu aquelas pessoas que foram responsáveis por orar pela sua conversão, e vai agradecer. Ele vai procurar aquelas pessoas que possibilitaram, através do seu dinheiro, que missionários chegassem até a China para que ele fosse alcançado. E ele vai procurar e agradecer. Ele vai procurar aquela pessoa que foi encarregada, que aceitou o chamado de ir até o seu país para lhe pregar o Evangelho. Então, não importa se é presencialmente, não importa se é através do seu dinheiro ou se é através da sua oração, mas de uma forma ou de outra, cada uma das pessoas que estão aqui, cada crente dos 50 milhões de crentes no Brasil e de cada um dos mais outros tantos milhões de crentes ao redor da terra, são responsáveis sim em fazer com que cada tribo, língua, raça e nação conheça o Senhor Jesus. Amém? Então é nossa responsabilidade. A outra coisa que o versículo 14 me traz aqui
é a respeito da pregação do Evangelho. Jesus estava pregando, ele indo e pregando o Evangelho do reino de Deus. E aí me surge uma pergunta, sabe, irmãos? Me surge uma pergunta, porque lembrando que Jesus é o maior modelo de pregador e de missionário. Jesus é o maior padrão de pregador e de pregação, é a sua mensagem. Então eu fico me perguntando muitas vezes, o que nós estamos pregando? E por que muitas vezes as nossas pregações não são tão eficazes? Lembrando inclusive que Jesus é tanto a promessa, Jesus é tanto o Evangelho como o cumprimento do Evangelho. Jesus e o Evangelho são uma coisa só. O Evangelho não contém Jesus, o Evangelho é Jesus. No capítulo 2 do livro de 1 aos Coríntios, Paulo diz isso aos Coríntios: quando eu fui até vocês, eu não me preocupei em pregar palavras de sabedoria, mas sim Jesus, e esse Jesus crucificado. O grande problema que a gente tem hoje em dia, e se explica de certa forma a ineficácia da nossa pregação, é que nós pregamos alguma coisa que inclusive tem Jesus. Nós chegamos hoje em dia numa situação tão complicada, irmãos, em que eu lia isso num livro, um dia desse, em que esse livro falava a respeito disso. Nós vamos às vezes no culto, o culto tem de tudo, e às vezes tem Jesus. Se você ligar a TV, se você procurar pregações em rádio, muitas vezes a gente tem alguma coisa que lembra Evangelho. A gente tem alguma coisa que lembra Jesus. Há uma preocupação exacerbada em muitas igrejas e em muitos pregadores em nossos dias, por exemplo, em agradar público. Muitos dos nossos cultos, inclusive, se tornaram shows. E há, inclusive, alguns cristãos que estão bastante aborrecidos porque os cultos não viram show. E querem show. Querem que os cultos sejam entretenimento. Há pouco tempo atrás, enfrentando algumas questionamentos na igreja onde pastoreio, então uma pessoa disse algo mais ou menos assim: a igreja não tem atração para jovens. E eu vou dizer o que eu disse lá na igreja, a minha experiência com a igreja onde eu pastorei. Eu disse: quem quer atração precisa ir para o shopping center e não para a igreja. Agora quem quer evangelho, vai buscar o Senhor Jesus lá na igreja, vai adorá-lo, vai glorificá-lo. Lamentavelmente muitas pessoas estão buscando entretenimento, porque os nossos cultos, salvo algumas variantes, muitos dos nossos cultos hoje são lugares de entretenimento, esvaziando o conteúdo da pregação do Evangelho, onde Jesus muitas vezes é um mero coadjuvante, onde Jesus não é a figura central. E isso explica muitas vezes o porquê de não haver quebrantamento. Isso explica muitas vezes do porquê há um esvaziamento nas questões, por exemplo, nas doutrinas, inclusive, na prática das doutrinas, inclusive, no que diz respeito à santificação. Hoje pela manhã, na aula que nós escutamos, e que para muitas pessoas às vezes isso é difícil de entender, porque a expectativa que as pessoas criam em relação à igreja em nossos dias não é mais uma expectativa de adorar o Senhor Jesus, de buscar o Senhor Jesus, de servir o Senhor Jesus, de ser usado pelo Senhor Jesus, mas é apenas mais um cumprimento de agenda. Deu para entender, irmãos? Então, Jesus pregava o Evangelho, e o Evangelho, irmãos, não faz carícia no ego do seu ninguém. O Evangelho não promete a ninguém. Vamos prestar atenção um pouco na questão, na pregação de Jesus. Quando a gente entra no versículo seguinte, no versículo 15, diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Inclusive eu vou inverter a ordem do comentário para falar primeiro sobre o reino de Deus que está próximo. Se a gente for para Lucas capítulo 17, inclusive Jesus fala que o reino está em vós. Agora, vamos parar um pouquinho para pensar, que reino é esse? O reino de Deus é um reino de ponta cabeça, como já escreveu também um autor menonita. É o reino de ponta cabeça. É esse o evangelho que tem que ser apresentado. Me incomoda muito que as pessoas queiram vir para a igreja encantados por uma placa na frente da igreja escrito: pare de sofrer. Esse é um dos maiores engodos que eu já vi na igreja, de propaganda de igreja. Quem disse isso? Evangelho é chamado para o sofrimento. Se você não quer sofrimento, você não quer evangelho. Amém?
Na verdade, nós deveríamos colocar uma placa na frente das nossas igrejas dizendo assim: quer sofrer? Entre. Porque o reino é o reino de ponta cabeça. Quem perde ganha, quem vive morre, quem é rico é o pobre. Sábio é aquela criança mais inocente, ele é o mais sábio. É assim que é o reino de Deus. Essa propaganda enganosa em que está sendo exposta às pessoas fez com que inclusive a igreja estivesse na condição que nós conhecemos. O reino de Deus é o reino de ponta cabeça. O reino de Deus é o reino em que a gente não compreende e não entende com a nossa mentalidade humana, e é por isso que a gente precisa da fé. É pela fé que a gente consegue entender o Evangelho. Amém? Eu me lembro, se eu fosse depender dessa mensagem, para de sofrer, eu não estaria na igreja hoje, porque quando meu início de fé coincide com muito sofrimento. Eu não sei se aqui alguém tem esse tipo de experiência. Muitas pessoas, quando vão servir ao Senhor Jesus, parece que a vida dele se complica. É o marido que não entende, a esposa que não entende, é o filho que não entende, é o patrão que não entende, é o empregado que não entende, é o vizinho que não entende, é a perseguição que vem e você começa a ser alvo de preconceito, ser humilhado dentro da sala de aula, ser confrontado, ao contrário, para quem é professor, confrontado por alunos, é ser chamado de tapado, de burro, de estúpido, de todo tipo de coisa. O sofrimento coincide exatamente, sabe por quê? Porque o Evangelho vai na contramão do mundo. O Evangelho vai na contramão de toda a expectativa do mundo. Então, meu querido, não estranhe se você está sofrendo, como eu preguei hoje pela manhã, não estranhe se você está sofrendo, porque segue a Jesus e por conta de servir a Jesus. Um amigo de muito tempo, o pastor Cairós, Valdemar de Carvalho, que faleceu há pouco tempo, conversando com ele um dia no escritório da Missão Cairós, mais ou menos 15 anos atrás, ele dizia para mim a seguinte coisa: Aécio, essa semana está muito sossegada, eu estou estranhando. Ele dizia isso: essa semana está muito sossegado, e quando está tudo muito sossegado é a semana que eu oro mais, porque eu sei que quando o negócio vem dobrado. Esse é o Evangelho. Bem-vindo ao Evangelho, amém? Atos capítulo 1 versículo 8, lembra que eu disse ontem à noite, a palavra testemunha é a palavra para mártir. Jesus nos chama para morrer por Ele, para sofrer por Ele. Há um preço a ser pago por servir ao Senhor Jesus. E se as coisas estão bem, meu querido, é um bônus, porque a nossa pátria não é aqui, nós somos forasteiros e peregrinos. Me estranha cristãos se sentirem confortáveis nesse mundo. E essa não é a pregação, meu querido, do pessimismo, não é a pregação da desgraça, do mesmo jeito que o extremo da pregação do triunfalismo, a pregação da miséria também é preocupante, mas o equilíbrio do Evangelho é exatamente isso. Se eu estou disposto a servir a Jesus, eu devo estar disposto a sofrer. Alguém pode dizer amém? Amém. Eu tive a oportunidade de estar em 3 países, dos 3 países, um deles mais pobre, que era Guiné-Bissau. E lá em Guiné-Bissau, no poucas semanas que eu estive lá, poucos dias que eu estive lá em Guiné-Bissau, eu vi situações que a gente não vê comumente aqui. 3 horas de luz no dia. Alguém aqui já se viu o ano inteiro 3 horas de luz no dia? Não? Eu tive que tomar banho escondido. Estou confessando agora, está sendo filmado inclusive, se algum missionário do Guiné-Bissau na época lembrar de mim, eu tomei banho escondido, porque aqui a gente está acostumado a tomar banho todo dia, né? Acho que é o normal, não é? Todo dia, e às vezes, várias vezes ao dia. Eu tenho o hábito de tomar no mínimo 2 banhos por dia, em época de calor até 4 banhos ao dia, e lá no Guiné-Bissau eu tive que tomar banho escondido, de canequinha, porque não havia uma escassez de água muito grande. O pastor já esteve na África, ele sabe qual é a situação de alguns lugares por lá. Mas durante as semanas que eu permaneci lá, eu não ouvi murmuração. À noite, quando saía para ligar para minha esposa, eu andava mais ou menos 5 quilômetros para usar 15 minutos de internet de escada. Sabe o que é isso, gente? Você que reclama dos seus dados móveis porque está lento, você não sabe, desculpa a expressão que eu vou usar, que inferno que é
usar a internet de escada. Quem usou a internet de escada? Tá bom, você não quer mais mostrar a sua idade. Lembra daquele barulho horroroso? Que você acionava a internet, dava tempo de você ir ao banheiro, escovar o dente, tomar banho, tomar café e voltar, e o negócio não tinha entrado ainda. Eu andava 5 quilômetros para acessar a internet de escada, e quando eu estava na terceira frase do e-mail, caía, mas tinha uma fila imensa de gente para acessar a mesma internet, andando no escuro, 5 quilômetros para conseguir fazer um telefonema, pagando, me parece que $3 para fazer uma ligação de pouquíssimos minutos, né? Gastando isso, dolarizando. Então, gente, o Evangelho é o Evangelho do sofrimento. Mas se a gente muitas vezes reclama e se acha desconfortável em situações cotidianas, né? Lembrando que muitas vezes algumas pessoas têm tantas coisas e ainda encontra motivo para reclamar de tudo que tem. Tem casa, tem carro, tem roupa de marca, vai comer fora vez por outra, mesmo assim se sente descontente. E a gente volta então para o ponto central aqui, que é o Evangelho do Reino, é o Evangelho do sofrimento. Amém? E a gente precisa se acostumar com isso, porque o Brasil vive um momento provavelmente, talvez de tranquilidade, mas de repente não. Eu até tenho dito, sabe, pastores e irmãos, eu tenho dito que já há uma perseguição em curso no âmbito ideológico, né? Há uma perseguição em curso no Brasil no âmbito ideológico, há uma perseguição no Brasil no âmbito filosófico, há uma perseguição no Brasil em curso, e a igreja precisa ficar bastante preparada. E eu lamento que muitos cristãos que não estão acostumados sequer com algumas pequenas privações, como eles se comportarão, ou como nós, né, nos comportaremos diante de uma perseguição, e de maneira muito sutil, né, mas já perceptível, de uma maneira muito sutil, mas já sentida, se acampou no Brasil, e a gente precisa se preparar com isso. E voltando então, lembrando que eu inverti o versículo para comentar o Evangelho do Reino, o tempo está cumprido. A ideia do que a gente vê aqui é que não tem mais o que se esperar. Lembrando que havia uma expectativa dos judeus à época, em que o Messias, que seria o cumprimento de todas as dezenas de profecias do Antigo Testamento, então o pressuposto é que o Messias viesse e ele então terminaria aquele tempo de sofrimento do povo, aquele tempo de perseguição aos judeus em que eles estavam sendo dominados por impérios estrangeiros. Eles pensavam a respeito disso, criaram expectativas em relação ao Messias, e o reino então, e o Messias então, ele veio e cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento. Então a ideia que o texto quer dizer para a gente é o seguinte: não há outra oportunidade, não há outro ao que se esperar. A resposta é essa, a resposta é Jesus, a resposta é esse Jesus. Não há outra opção, não há outra alternativa. E as pessoas lá fora precisam saber que a oportunidade, que a opção, que a alternativa é Jesus, e nós somos os portadores dessa mensagem. O tempo está cumprido, Jesus Cristo já veio, o Salvador está entre nós, o Salvador vive, o Salvador continua entre nós, é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo sempre. A gente tem que dizer isso para as pessoas. Eu me lembro de uma febre que a gente teve, uma época de nova era, em que as pessoas esperavam o Maitreya. Eu me lembro de uma febre em que as pessoas estavam esperando. Na verdade, a gente tem uma espécie de expectativa de que o Salvador da pátria vai aparecer no Brasil. E a notícia é a seguinte, meu querido: o Salvador do Brasil já apareceu há 2000 anos atrás, amém? Ele foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está entre nós, amém? O Salvador já veio, não só do Brasil, mas o Salvador das nações já veio, e nós somos portadores dessa mensagem. O reino, o tempo está cumprido, o reino já está estabelecido, Jesus está entre nós, e a gente precisa pregar o Evangelho, dizer para essas pessoas: meu querido, se você ainda não disse para as pessoas que você conhece que Jesus Cristo já veio, você está atrasado pelo menos 2000 anos, amém? Ele já veio. É o que a gente encontra aqui no livro Consulta Global, um livro de missiologia.
Consulta global que aconteceu em 1999, virada de século e virada de milênio. Aqui em Foz do Iguaçu se reuniram teólogos e missiólogos de várias partes do mundo. É um livro, na verdade, palestras que resultaram um livro dessa grossura, mais de 500 páginas. E no meio desse livro tem uma das frases que eu achei mais interessantes e que resume todo o livro. É um livro de quase 500, um pouquinho mais de 500 páginas, chama Missiologia Global, uma consulta missiológica que foi realizada aqui em Foz do Iguaçu, reunindo a nata da teologia missionária no Brasil e os maiores representantes, assim como reúnem aqui a nata apologética, reuniram então os missiólogos lá em Foz do Iguaçu para que fizesse uma leitura do que estava acontecendo e do que estava por vir, então, nessa virada de milênio e de século. E tem essa frase que eu disse que resumia todo o livro, que diz a seguinte coisa: e há de ser que no século 21, a igreja será o único reduto de esperança e de misericórdia para as nações. Muito forte essa frase, né, irmãos? É ou não é, irmãos? A igreja precisa se sentir responsabilizada como um lugar onde as pessoas vão encontrar, como representantes do reino que somos, um lugar de misericórdia, um lugar de perdão, um lugar de reconciliação, porque a igreja é, de certa forma, a igreja é a representante idônea, a igreja que deve levar o ministério da reconciliação, usando aqui capítulo 4, capítulo 5 de 1 Coríntios, se não falha a memória, os irmãos podem conferir sobre o ministério da reconciliação. É aqui onde as pessoas devem encontrar um lugar de reconciliação, de misericórdia, de salvação e de esperança, mas não só aqui, e em todos os lugares onde nós estivermos como ministros da reconciliação, as pessoas precisam entender que o tempo já está cumprido e que através da igreja nós podemos levar, aliás, as pessoas podem encontrar uma mensagem de esperança. E a pergunta é: você tem sido um portador dessa mensagem da reconciliação, dessa palavra da reconciliação? Tem sido essa pessoa? Deveria. Amém? Deveria. No mundo de pessoas desesperançosas que a gente vive. Gente, eu tenho observado pessoas se matando, a gente tem visto as estatísticas de pessoas se matando o tempo todo. Cresce o índice de suicídios de uma maneira exorbitante. Gente que não vê mais expectativa, gente jovem. Lembra de uma onda que teve recentemente no Brasil e no mundo? Parece que era baleia azul. As pessoas brincando com vida e morte, sem perspectiva de vida. Há uma cultura de suicídio assistido na Europa, muito interessante estudar sobre isso. Ultimamente eu tenho estudado a respeito desses índices altíssimos de suicídio, as pessoas sem esperança, jovens, não tão jovens, e pessoas já de idade avançada, sem esperança. Jesus é a esperança da glória, amém? E você tem essa mensagem, tanto para a criança, quanto para o jovem, quanto para o adulto, a pessoa de meia idade, e até para aquelas pessoas que já numa idade avançada parece que não tem esperança, não tem perspectiva de futuro. O tempo está cumprido, a esperança já veio, e essa esperança que é Jesus pode de fato mudar a nossa vida. Eu vou terminando aqui, quando Jesus chama os discípulos. Há muita coisa boa para se comentar agora, mas eu fico no versículo 17. Há um chamado específico para cada crente, para todo crente. Lembra que eu disse ontem que a igreja não deveria, aliás, se entender, é bom que se organize a igreja tem que ser organizada, a igreja onde pastoreia é organizada, mas dentro dessa questão de reino, a igreja precisa se entender na unidade e como sendo uma só. Missões não é responsabilidade de 3, de 2, de 5, de 10 ou de um grupo, é de toda a igreja. No versículo 17, quando Jesus começa a recrutar os seus discípulos, ele diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. É impossível alguém que siga a Jesus, é impossível alguém seguir a Jesus, não ser alguém que vai ser usado por Jesus para que o seu reino seja espalhado. É impossível.
Toda pessoa que segue Jesus vai viver a dinâmica de Jesus. Toda pessoa que vem atrás de Jesus vai ser tal e qual Jesus. Quando Jesus diz para aqueles homens: eu vos farei pescadores de homens, Jesus usa inclusive uma expressão que é uma expressão corrente de época, né? Haja vista que dos 12 iniciais, cerca de apenas 7 eram pescadores de fato. O que Jesus está querendo dizer para aqueles homens, que é algo corrente, que era uma frase corrente de época, ele quer dizer para a gente a seguinte coisa: olha, a sua vida vai ser útil para que a vida de outras pessoas sejam transformadas. A sua vida pode ser potencializada dentro dos seus recursos, da sua dinâmica de vida, do seu estilo de vida. A sua vida pode ser potencializada para que a vida de outras pessoas sejam transformadas. Gente, eu vou terminar da seguinte forma: eu já tive muitas emoções na minha vida, já tive muitas emoções boas. Eu vou falar das emoções boas. Eu sonhava em ser pai desde os 15 anos de idade. Tem gente que fala assim: o senhor teve um monte de filha tentando filho. Não, a gente casou querendo, ela queria 5, eu queria 6, né? Então não foi tentando menino, foi querendo filhos, né? Ela é minha primeira. Até o pessoal fala assim para mim às vezes: pastor Aécio, o senhor tem 5 filhos, isso porque viaja muito, imagina se não viajasse. De vez em quando eu escuto umas piadinhas desse jeito. Quem nunca teve filho não sabe a emoção que é ter um filho. Não é? É uma emoção. Primeiro, inclusive, na verdade, primeiro eu até pensei que seria homem, e eu fiz um propósito com Mara: não vamos fazer ultrassom, porque eu tenho certeza que vai se chamar Abraão. Eu disse para Mara isso: vai se chamar Abraão. Aí nasceu uma Abraoa, né? E depois outra. Mas eu já passei em vestibular, gente. Que emoção. Quem já viu o nome numa lista de vestibular, né? Principalmente para gente que é pobre assim, que não tem dinheiro para pagar uma poderosa, né? Quando eu vi o meu nome numa lista de vestibular, irmão, você não sabe que emoção é essa, né? Já viu o meu nome numa lista de concurso público? Quem já passou em concurso público não sabe o que é sonhar com emprego, né? Não sabe o que é ficar ansioso. E viu meu nome, 13º lugar num concurso do estado de São Paulo. Já tive muitas emoções, mas se tem uma emoção que todo crente deveria sentir, é uma vida se rendendo ao Senhor Jesus, quando Ele é usado para que aquela vida mude de vida. Amém? E aí, gostou do nosso programa? Então, ele foi feito para você. E para você aproveitar ainda mais da Igreja Evangélica da Paz, anote aí algumas informações. Todas as segundas-feiras nós temos aqui o nosso curso de formação de obreiros, curso de aperfeiçoamento de obreiro. Começa às 19h30 e vai até às 9h30. Esse curso se estenderá até o final de novembro de 2018. Então, você tem aí todas as segundas-feiras para aproveitar e crescer no conhecimento e na palavra de Deus. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos aqui na nossa igreja sede o culto de oração. Quarta-feira, também um culto de oração, só que no período da tarde, às 15 horas. Quinta-feira, às 20 horas, nós temos o culto de adoração a Deus. Venha você com a sua família e traga também um amigo, um visitante. Todos os sábados nós temos culto aqui na nossa igreja. Sábados nós temos culto de jovens, culto de crianças, culto de missões, sempre alguma programação especial no sábado. E no último sábado de cada mês nós temos a celebração da Santa Ceia, todos os sábados às 19h30. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos cultos em 2 horários. Um às 9 horas da manhã com a Escola Bíblica Dominical e também com o estudo de algum livro com o pastor Natanael Rinaldi Filho, e também às 19 horas com o nosso culto evangelístico. Venha você, sua família, e também traga um amigo, traga uma pessoa que ainda não conheceu Jesus, que ainda não ouviu falar do amor de Jesus. Amém? Então eu espero você para estar aqui conosco na casa de Deus. E para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida que ficou faltando aqui a respeito da nossa igreja ou sobre a Bíblia, você pode ligar em nossa secretaria em horário comercial de segunda a sexta-feira. O telefone é o 3232-4337. E se você precisar de oração, nós temos um telefone específico, o nosso Disque Oração.
funcionando de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e também das 14 às 17 horas. O telefone do Disque Oração é o 3224-1383. Nós também temos aqui na nossa igreja sede, na Rua Silva Jardim 503, a nossa livraria, funcionando de segunda a sexta-feira em horário comercial e também todo final de culto ela fica aberta, onde você pode adquirir os seus livros, bíblias, harpas cristãs, CDs, DVDs, apostilas dos nossos outros seminários e também dos seminários atuais e que ainda vão acontecer aqui na nossa igreja. Então, existe uma gama muito grande de materiais para você se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. É muito importante que nós sempre tenhamos algum livro, alguma Bíblia de apoio para que a gente possa estar sempre estudando a Palavra de Deus. Então, Livraria da Igreja Evangélica da Paz, aqui na Rua Silva Jardim 503. Nós também temos a nossa rádio online. Você pode nos ouvir através do nosso site, que é o www.iepaz.org.br, ou também pelo aplicativo. Você pode baixar o aplicativo diretamente no seu celular e também ouvir todo dia o nosso programa. Basta você entrar na Google Play e baixar o aplicativo digitando IEPAZ ou Igreja Evangélica da Paz. O programa vai ao ar de segunda a sábado, ao vivo, das 8 às 9 da manhã. E um detalhe, você também pode nos ouvir através do nosso Facebook. O Facebook é o iepaz.santos. Ali nós fazemos uma live onde você também pode ouvir a programação através do Facebook. Então, a nossa rádio online de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã. Bom, é isso. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência em estar aqui até agora conosco no nosso programa. Deus abençoe muito sua vida. Espero que Deus tenha falado ao seu coração através de tudo que foi dito aqui. Eu espero você na semana que vem com mais um programa, com mais uma mensagem, com mais um louvor. Eu vejo você e até mais. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1, 3233-2540. Clínica 2, 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.